Olá, queridos alunos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e hoje vamos estudar um pouco mais de língua portuguesa e vamos logo para o nosso conteúdo. Vamos ver que o nosso objeto de conhecimento hoje é realismo. Naturalismo em Portugal, contexto de produção. Realismo, naturalismo em Portugal, características. E realismo, naturalismo em Portugal, Eça de Queiroz. Detalhamento. Introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética predominante do período literário. Estudo do estilo de produção literária do escritor Eça de Queiroz. Muito bem, hoje nós vamos estudar o realismo e naturalismo lá em Portugal. Vamos para a nossa aula? Muito bem, hoje nosso assunto é realismo e naturalismo lá em Portugal. Então, as origens do realismo encontram-se na França, 1857, com a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que inicia um novo ciclo da cultura francesa, calcado na análise crítica da sociedade. Ela a obra inaugural do realismo. Em 1867, ainda na França, a obra Terce Raquin, de Émile Zola, inaugura o naturalismo. O realismo foi uma escola estética com expressões em diversos campos da arte, como literatura, artes plásticas e a dramaturgia. As origens surgiu na segunda metade do século XIX, em oposição à estética do romantismo. Valoriza a objetividade, o factual e as situações cotidianas. Pretendia expor os fatos tais como eles são, sem idealizações. Então, o realismo traz isso para nós. O realismo foge de lá do romantismo e nós vamos entender um pouco mais estudando o contexto histórico. Então, o contexto histórico, nós vamos perceber o progresso definitivo das cidades. Nós vimos em momentos anteriores, em períodos literários anteriores, aquele êxodo rural por conta da Revolução Industrial, né? A organização das cidades. Então, nesse período do realismo, o progresso das cidades é grande, é enorme. E vemos também a segunda revolução industrial. Então, foi nesse período que surgiram os trens a vapor, o telégrafo, os carros, a televisão, alguns tipos de eletricidade, lâmpada elétrica, e a eletricidade desse período, tá bom? Então, a Revolução Industrial foi nesse sentido aí. Os avanços científicos e tecnológicos por conta da Revolução Industrial. Continuando, o desenvolvimento de novas correntes filosóficas. Então, os pensadores, aquelas pessoas cultas, estudadas, então elas começam a desenvolver mais correntes filosóficas e científicas. A ciência está progredindo, avançando, e isso vai trazer as consequências, vamos dizer, as características que vão aparecer na obra literária desse período. Continuando, a renovação política e cultural influenciada pelas ideias liberais. As ideias liberais lá da Revolução Francesa, lembra que nós estudamos? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, essas ideias liberais trazem para o realismo esse modo de pensar, essa liberdade, essa necessidade de liberdade, né? E continuando, a disseminação das ideias socialistas e anarquistas. Nesse momento, o povo está muito preocupado, essas pessoas desse período estão preocupadas com a sociedade, com os direitos e deveres desse momento, ok? Nesse contexto histórico, ainda temos mais elevado índice de analfabetismo, péssimas condições de vida para os camponeses.
Então, aqueles que não saíram da zona rural para as cidades, ficaram nas áreas rurais, que são os camponeses, e por haver um número muito alto de analfabetismo, nós vemos as péssimas situações e condições de vida desse povo, né? Nas cidades, o crescimento do comércio e do funcionalismo público. Então, com a organização das cidades, com a organização das camadas sociais, da burguesia, do pessoal que eram os funcionários, né, as pessoas trabalhadores das fábricas, das indústrias que começam a surgir nesse período, então começa o crescimento das cidades, começa o crescimento do comércio e também do funcionalismo público. Eles começam a se organizar, né, em sindicatos também, né? E também, como contexto histórico, tem a questão Coimbra. A questão Coimbra é um evento que aconteceu entre aqueles que eram adeptos do romantismo, que defendiam as características, o modo de visão de vida dos românticos, com os que estavam despontando para ver o realismo, a realidade daquilo que se vivia naquele momento. Então, houve esse atrito, esse conflito entre eles que teve o nome de questão Coimbra. Então, esse bom senso e bom gosto é uma obra que um escritor do realismo escreveu para contestar as opiniões que tinham sido dadas a respeito do realismo, que os românticos não aceitavam a forma como aqueles novos alunos da universidade pensassem daquela forma diferente e vissem as mazelas da sociedade, porque no romantismo tudo era idealização, era romance, era fuga, era escape, né? Então, a questão Coimbra é isso. Continuando, as características que nós vamos ver agora. Do romantismo ao realismo, há uma passagem do idealizante ao factual, como eu acabei de dizer. Lá no romantismo era tudo ideologia, era tudo idealizado, tudo romantizado, como se diz. Mas no realismo, tudo é fato. Eles querem saber do que está acontecendo, que pode ser esquematizado das seguintes características. Vamos ver? Objetividade. Exame da realidade exterior ao indivíduo. Realidade sem o intermédio da imaginação e do sentimentalismo. Percebem como é uma oposição ao romantismo? Então, eles querem objetividade e ver a realidade exterior. Ninguém quer saber de sentimentalismo, de sofrimento, de pessimismo, de depressão. No realismo, eles não querem saber disso, eles querem ver os fatos. E também tem o racionalismo, né? A inteligência como o único meio para a compreensão da realidade objetiva. Então, o racionalismo, vamos ser racionais, sem sentimentalismo. É isso que eles pregavam. O universalismo e o impessoalismo. Busca da verdade universal. Se lá no romantismo era o eu o mais importante, era a angústia de quem escrevia, era o pessoal, né, daquilo que estava se sofrendo, no realismo a preocupação é no geral, a preocupação é universal, é com todos, né, coletivo. É impessoal, captada pelos sentimentos e pela inteligência, e só aceita quando passível de ser testada, examinada e experimentada. Percebem? Com eles é tudo real, é realidade mesmo. A arte compromissada, engajada, crítica, análise e denúncia da sociedade. Então nós vamos ver que no realismo há também uma denúncia de situações ruins, das mazelas da sociedade. Lá na terceira geração do romantismo também teve, mas era de uma forma idealizada, como Castro Alves, por exemplo. Então, era uma coisa idealizada, e havia muito romance naquilo que eles estavam denunciando, falando, eles estavam denunciando apenas pelo sofrimento.
apenas pelo sofrimento, pelo sentimentalismo. Já no realismo, não. No realismo, eles criticam, analisam e denunciam tudo que eles percebem que está errado dentro da sociedade. Também tem o contemporaneísmo, né? Tudo contemporâneo, a arte voltada para o seu próprio tempo, para os problemas de sua época, bem pé no chão, né? E também temos antiburguesismo. Os realistas também eram contra a burguesia, anticlericalismo, antitradicionalismo e antimonarquismo. Então nós percebemos que eles também são radicais, eles também lutam por aquilo que eles acreditam, e eles acreditavam nisso mesmo, eles não queriam saber de burguesia, nem de clérigo, nada de igreja, e nada de tradicionalismo, e nada de monarquia de reis. Então você percebe que o realismo está plantado na realidade crua daquilo que está acontecendo naquele momento. Havia também a preocupação formal. Essa preocupação formal busca de clareza, de equilíbrio, de concisão no estilo, enxuto e limpo. Essa preocupação formal é escrever de uma forma simples, clara e objetiva, para que o interlocutor compreenda e consiga captar tudo aquilo que ele está sentindo e querendo passar para o leitor, né? Lentidão na narrativa, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, essa lentidão na narrativa, descrições minuciosas. Aqui, nesse período do realismo, os autores, os escritores, eles fazem discriminações detalhadas, morosas, pormenorizadas das personagens. Eles fazem cada detalhe, eles captam cada detalhe, tanto física como emocional, de cada um dos seus personagens. O plano da ação e da narrativa fica em segundo lugar. Em primeiro lugar, ele quer detalhar, e nós vamos ver isso nas obras que nós vamos estudar hoje em algumas aulas subsequentes. A linguagem é predominantemente denotativa. Eles não fogem como no romantismo, para as figuras de linguagem, com o privilégio da metonímia. Eles só vão usar metonímia em detrimento da metáfora. A metáfora nós já aprendemos, né? Que é a comparação implícita de algo. A metonímia não, a metonímia é o todo pelo particular. Então, eu li a obra de Machado de Assis, eu li Machado de Assis. Então, a parte pelo todo, eu tenho 1000 cabeças de gado. Então, eu não tenho 1000 cabeças de gado, eu tenho o gado. Então, essa metonímia é essa figura de linguagem, e é só o que aparece na obra do realismo. Então, eles fogem dessas figuras de linguagem mais comuns e a linguagem é denotativa, muito objetiva. Exaltação sensorial, linguagem sinestésica. Lembra sinestesia? A mistura dos órgãos do sentido, olfato com paladar, audição com paladar. Só é verdadeiro o que pode ser captado sensorialmente. Tá? E o realismo e o naturalismo apresentam diferenças no enfoque dado ao tratamento dos assuntos e características próprias. Então, o realismo, ele é a humanização. Vejam bem, o realismo é a humanização das personagens. Psicologismo, análise psicológica das personagens esféricas, dinâmicas. Então, o realismo ele vai analisar psicologicamente suas personagens, certo? Então, nós vemos que nessa análise psicológica nós vamos encontrar geralmente a mulher, personagens a mulher, né, a humanização da personagem a mulher, geralmente adúltera e pecaminosa. O homem fraco e covarde. Essa era a forma como eles viam
a sociedade naquela época, e eles descrevem de forma psicológica, eles descrevem de forma bem objetiva. A humanização é o ver a pessoa como ela realmente é, sem nenhum romance, tá? E o enfoque da burguesia como classe social. Então, existiam as classes sociais aí que eles colocavam em suas obras, e eles destacavam muito bem isso dentro do enredo de suas obras literárias. Também temos a fotografia objetiva da realidade. Tudo que você vê numa fotografia que é a cópia da realidade é o período da literatura da realidade, do realismo, tá? Também o romance de interpretação aberta, também é uma novidade. Nos romances do romantismo, o próprio autor, o próprio poeta, já trazia fechada a sua objetividade, ele já trazia o seu romance fechado. Já no realismo, essa interpretação é aberta, deixando ao leitor a tarefa de tirar suas próprias conclusões. Eles deixam em aberto para que o leitor faça sua própria reflexão e faça sua própria conclusão, ok? Isso, realismo. Agora vamos ver o naturalismo. O naturalismo, a zoomorfização das personagens. O que vem a ser isso? Vamos ver? A abordagem científica da sociedade e dos atos humanos, com o privilégio dos aspectos doentios, patológicos, defeituosos e o afastamento do psicológico, do psicologismo e da profundidade realistas, a fim de examinar o plano científico e biológico. Se no realismo ele se preocupa e se concentra no psicológico, no naturalismo, que faz parte também do realismo, ele vai se preocupar, ele vai se deter ao biológico, certo? Então, continuando, personagens degradadas, párias da sociedade, vista como produto da raça e do meio, não raro sublevadas da categoria animal, agindo por instinto num processo conhecido como zoomorfização das personagens. Então, se no realismo a preocupação é trazer para o leitor, destrinchar para o leitor toda a característica psicológica das personagens, nessa parte, ele já vai, nesse naturalismo, ele já vai se deter às questões físicas, tá? Através de comparação entre homem e o animal, tá? Então, exame das classes inferiores, do proletariado e dos marginalizados. Então, percebem que aí eles separam as classes sociais, né? Os burgueses, os nobres, aqueles que têm condições financeiras melhores, né? Com as classes inferiores, proletariado, os trabalhadores das fábricas, né? E os marginalizados. Então, eles vão realmente lá na ferida da sociedade mesmo, né? Continuando, ele traz um enfoque dos aspectos torpes e degradantes da realidade. Então, é uma parte, o naturalismo é uma parte que realmente trata de uma camada bem degradante da sociedade. O romance de tese experimental, calcado na experimentação científica com preocupação social e política. Há aí um ensaio, uma experimentação científica trabalhando com a questão social e a questão política. Social, as classes sociais, tá bom? E dentre todos os autores desse período do naturalismo e realismo, nós vamos encontrar alguém que se destacou em Portugal, que foi Eça de Queiroz. Eça de Queiroz não participou da polêmica, embora estudasse em Coimbra. Ele não participou da questão coimbrando, tá? Mas ele estudava em Coimbra, mas foi integrante do grupo do Cenáculo.
liderado por Antero de Quental. O Antero de Quental participou, sim, da questão Coimbra, tá? E mais tarde das conferências democráticas do Cassino Lisbonense, proferindo a conferência a literatura nova ou o realismo como nova expressão de arte. Então, essa questão Coimbra foi realmente um período de conflito entre as duas classes, né? As duas escolas literárias, romantismo e realismo. Um não concordava com o outro e eles fizeram uma semana de eventos, e dentro desses eventos nós vimos que Eça de Queiroz participou também, né? Então, José Maria Eça de Queiroz é o nome dele. Nasceu em Póvoa do Varzim em 1845 e morreu em Neuilly, lá na França, em 1900. Teve infância agitada, foi entregue aos cuidados de uma costureira e só conheceu o pai aos 4 anos de idade. Depois ficou sob os cuidados dos avós paternos e foi colocado em um colégio aos 10 anos. Eça de Queiroz cursou Direito em Coimbra e lá conheceu as ideias e a mentalidade da geração realista, mas não participou da questão Coimbra. Liderado por Antero de Quental, participa das conferências democráticas do Cassino Lisbonense. Após viajar pelo mundo como repórter, ingressou na carreira diplomática e em Neuilly casa-se e dedica-se à atividade literária. Cultivou o romance, o conto, o jornalismo, a literatura de viagem e a hagiografia. Suas principais obras são os romances O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílico, Os Maias, A Relíquia, A Ilustre Casa de Ramírez, As Cidades e as Serras. Alguns deles foi feito minissérie no Brasil. Tá? Os Maias e o Primo Basílio. Teve minissérie na nossa TV no Brasil. É considerado um dos maiores prosadores da língua portuguesa, pela grandeza do seu estilo, marcada por naturalidade, vigor narrativo, fluência, precisão, oralidade, antideclamatória, ironia sutil, pormenorização indicativa de situações psicológicas e patológicas, crítica ao clero, à monarquia, à burguesia urbana e à provinciana. Então, Eça de Queiroz, vamos ver então as principais características desse nosso poeta, do nosso autor. A principal característica de Eça de Queiroz é o seu trabalho com a linguagem, sobre a nudez forte da verdade e o manto diáfano da fantasia. É uma das suas célebres frases e reflete o esmero com que ele se dedicou à estilização da sua prosa. Os cenários vulgares ou, muitas vezes, degradantes do realismo são trazidos à tona por meio de uma descrição luminosa, rítmica, feita com esmero. Veja um exemplo que é super importante e marca muito na nossa literatura. Vamos ver? Depois dos primeiros desesperos, desabafos e empatadas no soalho e blasfêmias, de que pedia logo perdão a nosso Senhor Jesus Cristo, quis serenar, estabelecer a razão das coisas. Aonde o levava aquela paixão? Ao escândalo. E assim, casada ela, cada um entrava no seu destino legítimo e sensato. Ela na sua família, ele na sua paróquia. Depois, quando se encontrassem, um cumprimento amável, e ele poderia passear a cidade com a sua cabeça bem direita, sem medo dos apartes da arcada, das insinuações da Gazeta, das severidades de sua excelência e das picadinhas da consciência. E a sua vida seria feliz. Não, por Deus, a sua vida não poderia ser feliz sem ela. Tirado a sua existência aquele interesse das visitas à Rua da Misericórdia, os apertozinhos de mão, a esperança de delícias melhores, o que lhe restava a ele? Vegetar,
como um dos tortulhos nos cantos úmidos da sé. E ela que o entontecera com os seus olhinhos e suas maneirinhas, voltava-lhe as costas mal lhe aparecia outro. Bom para marido, com 25.000 por mês, todos aqueles suspiros, aquelas mudanças de cor, chalaça. Mangara com o senhor pároco. Essá de Queiroz, O crime do Padre Amaro. Muito bem, vocês viram apenas um fragmento, né? Eu convido vocês a pesquisarem e lerem as obras dele. O crime do Padre Amaro é um espetáculo, é um romance muito bom de ler, muito gostoso de ler. E o crime do Padre Amaro também já passou pelo cinema também. Então, voltando, vamos ver um pouco mais a respeito das características do realismo e naturalismo. Então, como nós estudamos hoje, o realismo se prende à humanização das personagens, tá? O psicológico, a análise, né, do psicológico das personagens. Então, ele se prende a trazer para o leitor o máximo possível do que tem dentro do seu personagem. Então, ele vai fazer a análise psicológica de cada uma das suas personagens esféricas, dinâmicas. A humanização das personagens. Eles vai humanizar. A mulher, geralmente, adúltera e pecaminosa. Não podemos generalizar, mas é como eles viam a sociedade naquela época, tá? É a forma como eles viam. Então, a mulher geralmente adúltera e pecaminosa. Não que o homem não o fosse também, né? Mas o homem ali é visto como fraco e covarde. Isso é uma análise feita a partir da obra que foi produzida pelos autores, pelos poetas da época, né? Então, quando ele fala que a mulher geralmente adúltera e pecaminosa, ele está trazendo a camada da sociedade, como nós vimos lá nas características, a camada da sociedade mais marginalizada. Então, ele traz essa camada e essa análise psicológica e humanizada dos personagens, né? E faz um enfoque da burguesia como classe social. Então, eles fazem essa questão dessas camadas sociais, os ricos, os menos ricos, os pobres, os mais pobres, os miseráveis. Então, eles fazem essas divisões dentro da sociedade. E isso é que vai trazendo para nós, leitores, a forma como eles viam a burguesia, né? Então, o enfoque da burguesia como uma classe social e depois a fotografia objetiva da realidade, sem enfeites, sem romanceamento como o período anterior. Por isso que os autores do realismo eram tão contra os românticos, os poetas românticos, porque os poetas românticos viviam de sonhos, né? Viviam de ilusões. Eles viviam de romancear e de idealizações. Já os poetas, os estudantes, os filósofos da época do realismo já tinha mais o pé no chão, já olhava a sociedade como ela realmente era. Por isso, suas obras trazem todas essas mazelas, todas essas partes assim reais. Então, e a fotografia era da realidade, como ela era, e também o romance de interpretação aberta. Interessante, além de trazer para nós todas essas mazelas, todas essas angústias, toda essa realidade do que se vivia naquela época, ele deixava em aberto para que nós, leitores, pudéssemos e possamos fazer nossas próprias conclusões, tirar nossas próprias conclusões. Então, esta aula de hoje foi sobre o realismo e o naturalismo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.